Estamos de volta com a cobertura das eleições 2014 ao vivo aqui pela Band Amazonas e eu gostaria de destacar algumas informações que foram divulgadas agora há pouco lá no Centro de Divulgação do Tribunal Regional Eleitoral, informações divulgadas pela Polícia Civil. No interior do estado foram presas neste domingo, ao todo, 48 pessoas detidas por envolvimento em crimes eleitorais. 17 delas foram presas em flagrante. Nessas ocorrências foram apreendidos 31 carros que estavam oferecendo transporte irregular para zonas de votação. E também nessas mesmas ocorrências foram apreendidos R$ 76.150 nessas ocorrências que foram flagradas pela Polícia Civil no interior do estado. E também eu gostaria de destacar que a Prefeitura de Manaus encaminhou uma nota informando que as intercorrências que houveram esta tarde no transporte coletivo foram provocadas pela falta de alguns motoristas que não foram trabalhar no segundo turno que estava previsto para começar a partir das 2 horas da tarde. Porém, de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, os problemas foram sanados com uma operação que já estava planejada para casos de imprevistos como esse e que a maior demanda para a votação não foi afetada, já que as linhas que apresentaram problema foram as mais destinadas para a Ponta Negra, destinadas ao lazer dos eleitores e que a situação foi normalizada a partir das 4 horas da tarde. E vamos então mostrar como segue a apuração aqui no Amazonas. Vamos então mostrar como é que estão aí os votos para o governo do estado. Vamos mostrar então como está a corrida eleitoral para o governo do estado. Nós temos aí informações no telão. Vamos mostrar então candidato José Melo com 598.284 votos, ainda ocupando aí a primeira posição. Na sequência, o candidato Eduardo Braga, com 606.913 votos. Em terceiro lugar, o candidato Marcelo Ramos, com 175.113 votos. Chico Preto, com 28.619. Abel Alves, com 7.857. Candidato Herbert Amazonas, com 4.728. E o candidato Luiz Navarro com 4.106 votos. Lembrando que nós temos 85,94% das urnas apuradas aqui no estado. Vamos então conferir também a corrida eleitoral para o Senado da República. Temos aqui os números. O candidato Omar Aziz na frente também, com 820.848 votos. Na sequência, o candidato Praciano, com 468.611 votos. Candidato Marcelo Serafim, com 88.043 votos. Professor Queiroz, com 9.813. Jonatas Almeida, com 6.371. E Júlio Ferraz, com 2.960. E aí eu continuo aqui no estúdio também com o sociólogo e professor de ciência política da Universidade Federal do Amazonas, David Spencer. Podemos aí, com esses números, David, então apontar que a disputa está bastante acirrada aí para uma possibilidade de segundo turno, então, para o governo do estado. A gente viu ali que os números estão muito próximos, né? O governador na frente, mas uma diferença muito pequena com o candidato Eduardo Braga. Essa disputa ela se revela bastante interessante, né? Nós temos aí uma disputa muito apertada entre os dois candidatos. Isso quer dizer, isso já é um indicador de uma disputa entre os dois candidatos sobre o exercício do executivo estadual. Chama também a atenção na pesquisa o crescimento do candidato Marcelo Ramos, que também, vamos dizer assim, surpreendeu com relação aos resultados da pesquisa. Agora, o que é interessante destacar com relação ao eleitor é que o eleitor, por exemplo, ele não se deixou influenciar pelas pesquisas que foram realizadas e foram divulgadas, tá? O eleitor hoje, ele tem à sua disposição uma diversidade muito grande de mídias, tá? De meios de comunicação, a internet, a televisão, os smartphones, os Facebooks.
E o eleitor ele faz uma avaliação mais precisa do que ele de fato quer, né? Então, o eleitor contraria a pesquisa, isso demonstra que ele tem uma posição própria, não se deixa influenciar pelos resultados da pesquisa. A tese de que o eleitor muitas vezes procura ser útil com relação ao seu voto, ou seja, votar em quem está na frente, ou que a pesquisa indica está na frente, isso não se confirmou, não está se confirmando aqui. Pelo contrário, o que nós estamos assistindo é uma disputa muito acirrada. É importante chamar a atenção que o resultado dessa eleição agora, para o governo do Estado e para o Senado no Amazonas, ela vai influenciar a dinâmica do pleito para os próximos 2 anos, né? Então, daqui a 2 anos nós teremos disputa para a Câmara Municipal e teremos uma disputa para a Prefeitura de Manaus. Então, há uma composição dos grupos políticos, os grupos políticos procuram se fortalecer politicamente com o resultado dessa eleição e o governador eleito vai certamente influenciar decisivamente no pleito dos próximos 2 anos, né? Isso quer dizer que nós podemos ter candidatos novos que nunca concorreram a cargo majoritário para daqui a 2 anos, disputando possivelmente, por exemplo, com o atual prefeito, que pode ser que busque a reeleição, né? Então, chama a atenção esta questão da polarização política e chama a atenção a posição do eleitor neste jogo político no estado do Amazonas. Bom, falando do Senado da República, como a apuração dos votos já passou aí de 85%, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, já podemos dar como ganha, então, a candidatura do ex-governador do estado, Omar Aziz, aí, o senador que vai representar o Amazonas, né? A eleição do senador Omar Aziz é uma espécie de um resultado da sua gestão enquanto governador. A população, então, demonstra, né, dar um novo crédito ao então candidato Omar Aziz, demonstrando a sua satisfação com relação à sua gestão enquanto governador do estado, o que de certa maneira também revela o resultado da disputa entre Eduardo Braga e José Melo, né? Então, agora senador eleito, praticamente eleito, o Omar Aziz sai fortalecido desse processo político como uma liderança política que certamente será e representará uma peça fundamental para o próximo pleito político na capital, né? E nos demais municípios do estado. Então, sai fortalecido. O candidato do governo, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Praciano, e candidato do governo federal, não necessariamente sai enfraquecido desse processo. Ele tem uma votação também expressiva, mas, vamos dizer assim, viabiliza o seu nome, fortalece o seu nome para uma futura eleição, talvez a própria Câmara Federal ou também para o próprio Senado. Tá certo. Vamos lá, então, mostrar, né, comentar aqui como é que está a apuração também para deputado federal. Eu vou destacar, então, aqui os 8 mais votados até o momento. Temos, então, o candidato Arthur Bisneto na frente como o mais votado até o momento. Depois vem o candidato Silas Câmara. Em terceiro, o candidato Issa Abraão. Em quarto, Marcos Rota. Em quinto, Alfredo Nascimento. Em sexto, Pauderney. Em sétimo, Átila Lins. Em oitavo lugar, a candidata Conceição Sampaio. Lembrando que nós temos aí pouco mais de 87% das urnas apuradas e esses, então, são os candidatos mais votados até o momento para a Câmara Federal. Lembrando que ainda falta o voto da legenda, então não podemos saber exatamente quem serão os eleitos por enquanto. E eu já destaco também os 8 mais votados para a Assembleia Legislativa do Estado. Até o momento, então, o candidato Josué Neto, mais votado, com 87% das urnas apuradas. Em segundo lugar, vem Serafim Correia. Em terceiro, o candidato Ricardo Nicolau. Em quarto, José Ricardo. Em quinto, Platini Soares.
Em sexto, pastor Carlos Alberto. Em sétimo, a candidata Alessandra Campelo. E em oitavo, candidato Dermilson Chagas. David, na Assembleia Legislativa são 24 vagas. Eu comentei agora os 8 mais votados até o momento. Também precisamos aí aguardar o voto da legenda. Na sua avaliação, você acha que devemos ter uma renovação, uma grande renovação na Assembleia Legislativa do Estado, ou será maior o número de candidatos à reeleição? Olha, ao avaliar a partir da indicação desses 8 primeiros colocados, ao que tudo indica, nós não teremos uma renovação significativa, né? Nós temos que aguardar o resultado da apuração no que diz respeito às legendas, para que nós pudéssemos ter uma precisão, né, em relação aos candidatos eleitos. Mas, ao que tudo indica, uma pequena renovação deverá ocorrer na Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, nós temos aí entre os 8 primeiros colocados alguns nomes novos, entre ele o ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, que é um dos mais votados no pleito, e outros candidatos que também são novos na escolha do eleitor. Mas acredito que, no geral, os candidatos que têm cadeira já no parlamento devem retornar à Assembleia Legislativa. Nós precisaríamos aí aguardar a concretização da apuração e das legendas para, então, termos uma definição quanto a isso. Certo, a gente tem números novos aí na apuração ao governo do Amazonas. Vamos, então, conferir os números aqui no telão. Candidato José Melo na frente ainda, né, com 621.828 votos, porém com uma diferença aí um pouco pequena em relação ao candidato Eduardo Braga, que tem 615.826 votos, e em terceiro lugar, o candidato Marcelo Ramos, que continua crescendo aí com 175.608 votos. E na sequência, nos mantemos aí com o Chico Preto, Abel Alves, Herbert Amazonas e Luiz Navarro. David, eu gostaria de destacar agora os números que nós temos já da apuração para a presidência da República aqui no Amazonas, tá? Onde nós temos aí 87% das urnas apuradas. A candidata, aliás, a atual presidente, candidata à reeleição Dilma, na frente com 52,36%. Em segundo lugar, aqui no Amazonas, a candidata pelo PSB, Marina Silva, com 22,73%. E em terceiro, o candidato do PSDB, Aécio Neves, com 20,10%. Ou seja, diferente do que vem acontecendo aí na apuração nacional, em que o candidato do PSDB está em segundo lugar, aí encaminhando para uma disputa no segundo turno com a presidente Dilma. Aqui no Amazonas, nós temos a candidata Marina em segundo lugar, diferente aí dos demais estados. Exato. A posição da candidata Marina Silva, no caso aqui no estado do Amazonas, quer dizer, o número de votos que ela tem, essa percentagem de 20 e poucos %, tem a ver com a sua própria inserção regional, né? É uma candidata que tem como domicílio eleitoral o estado do Acre. A candidata Marina Silva, ela tem uma trajetória na Amazônia, em defesa da Amazônia, tratando as questões ambientais na Amazônia, e isso, de certa maneira, se expressa no reconhecimento do eleitorado. De toda maneira, ela continua em segundo lugar com relação à candidata Dilma Rousseff, a atual presidente, que juntamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, vamos dizer assim, grandes intervenções políticas no estado do Amazonas, grandes articulações políticas, auxiliando na realização também de grandes obras, né? E isso, então, contribui para que a candidata Dilma Rousseff, que já teve votação expressiva aqui no estado, continue a liderar. De toda maneira, chama a atenção o fato de que a soma dos votos de Marina Silva e de Aécio Neves encosta um pouco na própria candidata Dilma Rousseff. Ou seja, a própria candidata perdeu uma certa força aqui no estado do Amazonas. Talvez pelo fato da campanha dela não ter sido tão incisiva aqui no próprio estado, enquanto que Marina Silva esteve aqui algumas vezes discutindo, apresentando o seu programa e discutindo com a sociedade o seu projeto de governo. E qual que é a influência aqui para o estado desse resultado nas urnas aí na corrida à presidência da República, o segundo turno entre Dilma e Aécio, na sua avaliação? Olha,
essa relação dos candidatos na disputa pelo governo do Estado com os candidatos em nível nacional, ela é extremamente importante para nós compreendermos o jogo político aqui. É importante do ponto de vista do fortalecimento dos grupos políticos no Estado e é importante do ponto de vista estratégico também para o desenvolvimento do próprio Estado. Então não é à toa que o eleitorado do Amazonas ele se apresenta indeciso entre o candidato Eduardo Braga, que tem uma relação muito mais próxima, muito mais estreita com o governo federal, afinal ele foi líder do governo, tem uma relação muito próxima com a presidente e com o ex-presidente Luiz Inácio, que esteve aqui fortalecendo a sua campanha, e o então governador José Mello e o atual senador eleito, Omar Aziz, que também estiveram no mesmo grupo, apoiando a presidenta Dilma Rousseff. Então, esse cenário ele é importante. A relação que se estabelece entre os candidatos a governo do Estado e em nível federal é importante para compreendermos a dinâmica aqui. Tudo indica que o candidato Eduardo Braga, que aparece atrás de José Mello por pouco... Agora temos novos números aqui, ó. A diferença diminuiu bastante em termos de porcentagem. José Mello com 42,61% e Eduardo Braga com 42,37%. Uma disputa muito acirrada. Então, tudo indica que ele procura explorar mais essa relação que ele tem com o governo federal. Afinal, o eleitor, ao escolher o seu governante, ele parte da seguinte lógica: qual é o candidato que de fato demonstra reunir as condições políticas, que demonstra reunir maior capacidade de realização, ou seja, de melhorar de fato a sua vida no cotidiano, em termos de educação, de saúde, de segurança pública, etc, etc. Isso, ao que tudo indica, aqui divide o eleitorado, porque os dois candidatos parecem apresentar isso para o eleitor. Talvez por conta de que o próprio grupo político que se reveza no governo do Estado tenha mantido essa relação com o governo federal. Tanto é que a candidata Dilma Rousseff não manifestou quem é o seu candidato de fato no estado do Amazonas. Mas, por outro lado, nem o candidato José Mello, nem o candidato Omar Aziz também manifestaram o seu candidato de preferência em nível nacional, de forma a deixar o eleitor, vamos dizer assim, à vontade para escolhê-lo. Bom, o fato é que, então, partindo dessa lógica do candidato que reúne as melhores condições, o eleitor considera essa relação que esses candidatos têm com o governo federal, na sua preferência. E no entendimento do eleitor, acredito eu, os dois candidatos que lideram as pesquisas parecem reunir e ter uma relação boa, vamos dizer assim, com o governo federal para a realização de investimentos e de obras no Estado, ao contrário da candidata Marina Silva, algo, vamos dizer assim, imprevisto desse ponto de vista da relação com o candidato local, que foi o Marcelo Ramos. Então, esse jogo político que articula o nacional com o local, ele deve, no segundo turno, ser mais incisivo, de maneira a influenciar o candidato na sua futura escolha. E rapidamente, então, David, só para a gente encerrar, qual a expectativa aí de alianças, com a possibilidade, então, aí, com esse indicativo, esse grande indicativo de segundo turno das eleições aqui para o governo do Amazonas? Olha, a tendência é que alguns partidos e alguns candidatos se mantenham neutros nesse segundo turno. O candidato Marcelo Ramos, que é uma peça-chave nesse processo e que pode decisivamente influenciar nesse processo, embora o eleitor tenha autonomia, construa a sua opinião e o seu próprio voto, ele pode vir, vamos dizer assim, a influenciar o jogo político. Mas, pela forma como ele atuou no primeiro turno, inclusive tecendo críticas muito duras ao candidato Eduardo Braga e ao candidato José Mello, tudo indica que ele mantém uma certa neutralidade no pleito. Os demais candidatos de partidos que também, historicamente, vamos dizer assim, estão na esquerda da política brasileira, talvez não acompanhem nenhum dos candidatos. Resta aí, acho que o quarto colocado, o candidato Chico Preto, que em termos de densidade eleitoral não teve, vamos dizer assim, uma expressividade nessa corrida eleitoral. Menos de 2% dos votos. Então vai ficar por conta mesmo do eleitor em fazer uma avaliação crítica, uma avaliação objetiva, no sentido de identificar qual de fato é
dos dois candidatos aquele que reúne as melhores condições para governar o Estado. Tá certo. Professor David Spencer, muito obrigada pela sua presença aqui conosco nesta cobertura das eleições 2014. E eu também agradeço a sua audiência, você, eleitor, telespectador que nos acompanhou neste domingo aí da sua casa. E a gente continua aqui de plantão, aguardando o resultado da apuração. E já já a gente volta a se encontrar aí durante a programação da Band Amazonas com o resultado final destas eleições. Eleições 2014, você decide na Band.